Graça e paz, queridos, tudo bem com vocês? Voltamos à nossa série Sermão da Montanha, depois de gravar alguns vídeos aqui sobre oração. Retornamos hoje à série Sermão da Montanha, já falando sobre algo muito interessante também, sobre o jejum. E aí Cristo vai falar sobre como é a forma que os seus discípulos devem jejuar. Esse é o assunto do vídeo de hoje, que vai de Mateus 6, do verso 16 até o verso 18. Fica comigo para que a gente possa produzir uma boa teologia para a glória de Deus. Muito bem, muito bem. Eu agradeço por você estar aqui. Se for sua primeira vez, deixa eu me apresentar para não ser mal educado, né? Eu me chamo Breno e aqui você está no meu canal, onde o meu único e exclusivo objetivo é produzir boa teologia que nos faça aparecer mais com Cristo. Porque tanto eu quanto todos esses aqui que passam a se inscrever no meu canal, sabemos que só há uma forma de Cristo ser formado dentro de nós, por meio do estudo da palavra, por meio de meditar na palavra e da disposição de viver essa palavra. Então, se você está com esse projeto de vida também, meu amigo, minha amiga, eu te convido, se inscreva nesse canal, ativa o sininho, porque toda semana Deus tem nos dado a alegria de produzir boa teologia, pelo menos boa na medida que eu consigo desenvolver, para a glória dele e para ajudar os nossos irmãos e irmãs. Então se inscreva aí e não perca nada. Estamos no meio de uma série, Sermão da Montanha, e agora nós chegamos sobre o ponto 3, sobre práticas que precisamos desenvolver, mas que precisamos desenvolver da forma correta. Nós já falamos de dar esmolas, nós já falamos de orar, inclusive eu produzi muitos vídeos sobre oração, e agora vamos no jejum. E é muito interessante falar sobre o jejum, porque sempre surge essa pergunta, e talvez você está se perguntando agora. Nós, aqui, cristãos, o Novo Testamento ordena o jejum? A prática do jejum é expressamente ordenada no Novo Testamento? Ou seja, temos o Novo Testamento ordena que os cristãos jejuem? A resposta é não. Não há uma expressão clara de ordem para que o povo de Deus, para que os cristãos jejuem. Mas a Bíblia há várias falas do jejum sendo uma prática comum entre os discípulos. E isso é o que a gente precisa analisar. Quando Jesus vai começar a sua fala sobre o jejum, Jesus já começa dizendo, quando jejuardes. Para a gente pensar sobre há uma necessidade do jejum no Novo Testamento? Sim ou não? Pensa que Cristo está falando com a cabeça de alguém que já espera que os seus discípulos vão desenvolver essa prática. O jejum entre os judeus era muito comum. Inclusive, jejuar não é uma prática só cristã, né, gente? A gente precisa perceber isso quando a gente entende o que é jejum. Jejum é se abster de alimentos, ou alimentos líquidos ou sólidos. Jejum é uma prática também medicinal. Por exemplo, para fazer algumas certas cirurgias, é recomendado, os médicos recomendam que tal pessoa fique em abstinência de alimento em jejum por tanto tempo. Pessoas que vão fazer, estão em dietas, né? Eu não sei falar muito bem sobre isso, mas sempre recomendo um jejum intermitente para um processo tal, enfim. Jejum é se abster de alimento sólido ou líquido. O jejum bíblico é também a mesma essência, se abster de alimento sólido ou líquido, mas com propósito espiritual. O Antigo Testamento há diversas vezes esse jejum sendo colocado. Apesar do judeu terem a obrigatoriedade, né, a convocação geral para jejuar uma vez por ano, pelo menos, há diversas vezes no Antigo Testamento as pessoas jejuando com um propósito espiritual. Por exemplo, você vai ver em 1 Samuel 7, eles jejuando para arrependimento de pecados. Há uma grande falha ali e eles estão jejuando para que seja notório o arrependimento de seus pecados. Um grande jejum muito conhecido também é o jejum de Esther. Vocês já ouviram isso, né? Há um grande plano para os judeus serem exterminados e Mardoqueu, seu tio, diz, olha, Esther, talvez seja para isso que Deus te colocou aqui. E ela diz assim, olha, tudo bem, há um plano. Para entrar na presença do rei, só podia ser quem era convocado, quem era chamado. Se você entrasse na presença do rei sem ser convidado, se o rei não estendesse o cetro do cajado para você, você seria morto, independente de quem fosse. Era uma regra, eles deveriam cumprir essa regra. E como o rei não chamava ela para comparecer diante, ela disse, olha, então manda todo mundo lá jejuar por 3 dias, sem comer e sem beber. Isso é um tipo de jejum que eu pretendo falar mais à frente, os tipos de jejum. E ela diz, olha, manda lá, eu e as minhas servas não vamos comer nem beber por 3 dias, um propósito, vamos jejuar para que eu entre lá e não morra, digamos assim. E você está dizendo, olha, vamos orar por proteção, para que o nosso Deus nos proteja.
porque ela tem um plano, entrar na presença do rei e o rei se comover e estender o cajado para que ela não morra. Então, observe que não só ela, como todos os judeus vão orar e jejuar por um propósito espiritual, para que Deus conceda a eles essa proteção, para que esse plano dê certo. Então, observe o jejum sendo utilizado para esse propósito. Também era utilizado para a preparação do ministério, mas eu pretendo fazer um vídeo falando sobre os propósitos do jejum mais à frente. O que eu quero que você perceba para esse vídeo aqui, para análise dessa perícope que vai do verso 16 até o verso 18, é que todo jejum tem como propósito mortificar a carne, se aproximar de Deus em propósito espiritual. É desenvolver comunhão com Deus, para que nossa fé possa ser firmada em Deus. É no jejum, por exemplo, não é que o jejum te faz mais forte, mas o jejum te ajuda nessa luta que é espiritual. O jejum é uma arma espiritual. Então é mais uma ferramenta que nós temos para se aproximar de Deus como expressão da nossa fé, para talvez buscar uma orientação, talvez para fazer um pedido, talvez para qualquer objetivo, mas a essência é sempre se aproximar de Deus para desfrutar de uma comunhão com Deus em propósito espiritual e sempre nesse objetivo, que é totalmente o contrário do que nós estamos vendo no verso 16. Porque os fariseus estão orando aqui e novamente surge essa palavra hipócrita, né? E eu disse nas definições, quando nós estávamos falando sobre dar esmola, que a expressão no original para hipócrita é alguém que atua, né? Alguém que finge, alguém que tem máscaras. Literalmente um ator que está desenvolvendo um papel, só que não é ele, é só um papel. E aí Jesus vai dizer que eles estão fazendo essa prática do jejum, só que eles estão fazendo com um propósito errado, eles não estão fazendo com um propósito essencial, que é o jejum, que hoje, com a cabeça do Novo Testamento, a gente sabe que é mortificar a nossa carne, nessa luta espiritual entre a carne e o espírito, de se aproximar a Deus, de nos render a Deus, de fortalecer a nossa fé em Deus por meio de propósitos espirituais, de jejum. Aqui não, o único e exclusivo objetivo é fazer com que os outros vejam a sua espiritualidade. E por isso que você vai ver Jesus dizendo assim, olha, não faça como os hipócritas, como esses atores aí. E como que eles fazem? Eles faziam no dia do seu jejum, e se eu não me falha a memória, eles jejuavam 3 vezes. A ordem para jejum era 1 vez por ano, eles jejuavam 3 vezes por semana. Então é para mostrar uma espiritualidade. E eles andavam com um rosto triste, andavam com um semblante caído, simplesmente para que o povo visse, olha, aquele ali está em jejum, porque olha o semblante dele. Como se o jejum fosse necessário mostrar aos outros que eu estou num propósito espiritual. Né? Hoje a gente vê isso muito nítido. As pessoas não sabem o propósito do jejum e parece que é algum prêmio dizer que você está jejuando, né? As pessoas têm questão, têm desejo de falar, olha, eu estou no propósito, estou no jejum, eu estou fazendo um propósito com Deus. E para qual sentido? Qual é o objetivo quando alguém sente a necessidade de falar para o outro que não quer algo, não vai participar de algo porque está num propósito com Deus? Entende? Há uma mensagem que nós passamos com a nossa fala. Cristo está dizendo, a mensagem que os hipócritas estão passando quando eles mudam o semblante para que os outros vejam que eles estão em jejum, é para que os outros dêem uma certa recompensa a eles, um certo reconhecimento, talvez de um homem de propósito, um homem de oração, um homem de jejum, um homem que é próximo de Deus, entre aspas. Mas Deus está dizendo, em verdade vos digo, eles já receberam a recompensa deles e essa recompensa veio como forma de um reconhecimento das pessoas. E é por isso que Jesus vai dizer no verso 7, tu, porém, meus discípulos, vocês quando entrarem em jejum, mais uma vez, o jejum já é algo esperado dos seus discípulos, Cristo já espera, já pressupõe que os seus discípulos vão viver em prática de jejum, né? E eles, quando vocês jejuarem, o objetivo que vocês devem jejuar não é para que os outros vejam o seu propósito, mas para que Deus veja o seu propósito. Então não precisa ficar demonstrando aos outros para que os outros vejam quanto você é espiritual, quanto você é um homem de propósito. E aí você pode colocar para várias outras coisas. Todas as vezes que você desenvolver algo, meu irmão e minha irmã, que o objetivo final seja impressionar alguém, você já está recebendo sua recompensa. Então não adianta cobrar de Deus, não adianta vir até Deus para retirar sua recompensa, porque o termo aqui, recompensa, é o mesmo de tá pago, né? Eu uso sempre essa expressão nas 3 vezes que eu falei sobre isso, sobre esmola, sobre oração e sobre agora jejum. Cristo usa essa expressão de está pago, já recebeu sua recompensa.
Lembre de algo que você recebe, por exemplo, um ingresso de cinema que é grátis, você ganha um sorteio, você vai lá, alguém carimba, você entra, assiste, você vai tentar usar o mesmo ingresso, alguém vai olhar e vai dizer, não, isso aqui já foi resgatado, sua recompensa já foi resgatada, eu não consigo te dar uma entrada livre de novo, porque você já resgatou seu prêmio. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. As pessoas estão fazendo o que fazem, o seu jejum, as suas vidas espirituais, suas orações, as suas pregações, para que os outros a admirem. E aí elas vão diante de Deus como quem não quer nada, né? Como a gente brinca dizendo, fingindo demência, vão até diante de Deus para buscar a recompensa que a vida com Deus pode trazer, e Deus vai dizer, não. Sua recompensa já foi dada quando você fez o que fez para que os outros admirassem você e o tivessem como espiritual. E é por isso que Jesus vai dizer para os seus discípulos, vocês, quando jejuarem, não fiquem querendo mostrar para os outros o seu nível espiritual, ou o quanto você é espiritual, o quanto você é de Deus, para que os outros admirem vocês, porque se isso acontecer, vocês perdem a sua recompensa. Saiba qual é a essência do jejum. A essência do jejum é se aproximar do seu Pai que te vê em secreto. O jejum é uma luta que acontece dentro de você, que faz com que você confirme sua fé no seu Senhor, se aproximando dele com propósitos espirituais, em oração, servindo ao Senhor, agradando ao Senhor, porque até mesmo Isaías 58 vai dizer, será que só deixar de comer é o jejum que agrada a Deus? Jejuar é só deixar de comer alimento sólido ou líquido e isso vai ser uma forma de adoração? E nesse jejum que Isaías 58 vai mostrar para nós, vai ser um jejum totalmente expandido, não é só deixar de comer ou beber, mas o jejum é um propósito que você faz se abstendo de alimentos, mas se aproximando de Deus, fazendo a sua vontade, né? Seja em oração, seja em leitura, ou seja, desenvolvendo práticas que glorificam a Deus. Ele vai dar um exemplo de um jejum aceitável, e depois você pode abrir Isaías 58 e conferir isso. Eu sei que há muito a ser dito e por isso eu produzi um outro vídeo falando sobre o que é Jesus, mais aprofundado. Agora, não só preso a essa perícope, aqui como é um vídeo do Sermão da Montanha, eu fiquei preso nessa perícope do verso 16 até o verso 18, mas aqui, se já estiver disponível, vai aparecer aqui para você no final da tela. Eu gravei um vídeo sobre o que é o jejum, o propósito do jejum, para que serve e quais os tipos de jejum que a Bíblia nos orienta, né? Tem muitas pessoas que dizem, olha, eu estou fazendo jejum de chocolate. Mas como assim? Por quê? Não, porque eu sou viciado em chocolate e eu tô fazendo um propósito, cortando algo que eu gosto muito. Bom, eu quero convidar você, se você tem dúvida sobre o que é jejum, para que serve o jejum e quais os tipos de jejum, convido você a assistir esse próximo vídeo, se já estiver disponível vai aparecer aqui para você, eu te espero lá, que Deus te abençoe, mas se você não assistiu o próximo vídeo, estude, porque Jesus já espera que os seus discípulos tenham a prática de jejuar. Inclusive, só para dar um pouco mais de curiosidade para você ir para o próximo vídeo, Jesus vai dizer em Mateus 17, depois de expulsar o demônio de um menino, que os seus discípulos não conseguiram expulsar, os seus discípulos ficaram na dúvida, por que nós não conseguimos? Ele vai dizer que há pouca fé neles, chama eles de homens de pequena fé, e depois ele vai dar uma explicação dizendo que há caça de demônios que só saem com jejum e com oração. Jejum é uma arma espiritual, eu convido você a saber mais sobre isso, então clica no vídeo se já estiver disponível, que Deus te abençoe, te aguardo lá.